Gravando. Foi. E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Lauro aqui. Vamos para nossa primeira aula da apostila da APC do mês de maio, tá? E para nós, essa apostila fala sobre lei de Coulomb ou força elétrica, tá? Como vocês preferirem, tá ok? Então, eu vou dividir, na verdade, essa aula em duas, né? Por quê? Porque a gente tem força elétrica e aqui embaixo o campo elétrico. Então, nesse primeiro momento a gente vai falar da força elétrica, tá? E num segundo momento a gente aborda o campo elétrico. Então, vamos lá. O que é força elétrica? O que vem a ser força elétrica? A gente já estudou que, na verdade, existem duas principais naturezas de carga na natureza, tá? Que são as cargas positivas e as cargas negativas. E já sabemos até como que uma interage com a outra, né? Se elas forem iguais, eu tenho repulsão, duas positivas se repelem, duas negativas também se repelem. Agora, se elas forem de sinais contrários, uma positiva, uma negativa, ou vice-versa, eu tenho atração entre essas cargas elétricas. Tá joia? E agora, nesse capítulo, né, nessa parte do nosso curso, nós vamos pegar e conseguir quantificar, calcular o quanto vale essa força, porque agora a gente tem valores para as cargas. Existem cargas que são menores, existem cargas que são maiores, e a gente tem que conseguir mexer com o valor dessas cargas. Tá ok? Então vamos aqui para nossa apostila, para o nosso PDF. E a lei de Coulomb, tá? Tem um textinho aí para vocês, de brinde, tá? Com uma teoriazinha bem bacana. E o que interessa para nós realmente é o seguinte, né? Essa força elétrica, como é que é a equação dessa força elétrica? Eu tenho um K, que é uma constante, na verdade, uma constante elétrica do vácuo, geralmente, tá? E eu tenho carga 1 e carga 2, né? Lógico. Por que carga 1 e carga 2? Porque se eu vou calcular a força de atração ou de repulsão elétrica entre duas cargas, né? Já acabei até dando a cereja do bolo, né? São duas cargas que estão interagindo, quando não mais, tá certo? Então, no mínimo, duas cargas. Professor, só tem uma carga. Tem força elétrica? Não. Não tem por que ter força elétrica. Ela está sendo atraída ou repelida por quem, se ela está sozinha, né? Então tem que ter no mínimo duas cargas, tá joia? Então vamos aqui. Eu tenho a constante eletrostática, tá certo? Do vácuo, que é o K, é uma constante, né? O próprio nome já diz, ele tem um valor tabelado e é sempre aquele, que no nosso caso é o valor de 9 vezes 10 elevado a 9, tá certo? A carga 1, a carga 2, né, fazendo uma multiplicação, isso tudo dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa, professor? A distância que separa as cargas, tá certo? Então, se eu tenho as cargas pertinho uma da outra, né, essa distância vai ser levada em conta na hora do cálculo, a força de atração é maior, ou a de repulsão, se forem cargas iguais. E se eu tenho as cargas muito longe uma das outras, a força de atração ou de repulsão tende a ser menor, tá certo? E aqui vale a pena uma observação, tá certo? Vamos olhar aqui, ó. Perceba que a força elétrica ela é inversamente proporcional à distância que estão as cargas. O que isso significa? Olha aqui para mim. Se as cargas estão perto, eu tenho uma força maior. Só que se essas cargas estão longe, eu tenho uma força muito menor. Por que eu estou enfatizando muito menor? Porque o dele é ao quadrado. Então, só para você ter uma ideia, se a uma certa distância eu tenho uma determinada força, quando eu pego essa carga e levo ela para o dobro da distância, a força não diminui na metade. A força diminui 4 vezes, tá certo? Numa outra lista de exercício eu coloco um exercício desse para a gente resolver junto. Mas só para você ter uma ideia de como que varia força elétrica em função da distância, tá? Então, resumindo, a força elétrica varia de maneira inversamente proporcional com o quadrado da distância, tá certo? Então, conforme a distância vai aumentando, a força elétrica vai caindo, só que não cai de maneira linear, ela cai de maneira quadrada, ela cai muito, muito, tá ok? E automaticamente, se você está aproximando, ela vai aumentando. Aumentando linearmente, professor? Também não, aumentando. Quanto mais você chega perto, ela aumenta muito, muito, muito mais, tá? Em relação à distância que você está aproximando. Tá beleza? Então vamos lá. Estudo gráfico da lei de Coulomb, o que é isso? É o que eu acabei de te falar, ó. Perceba aqui, ó. Eu tenho um valor de 4 vezes a força F a uma distância d sobre 2. Se eu dobrar a distância, ó, perceba, d sobre 2, imagina 10 sobre 2, dá 5, tá certo?
Então, se o D vale 10, aqui é 5, né, porque é sobre 2, esse D aqui vale 10. Então, daqui para cá, eu dobrei a distância. Se eu dobro a distância, era 4F a força, ó, perceba. D sobre 2, a força é 4F. Quando eu fui para uma distância que era 2 vezes maior, né, o dobro, a força não diminuiu 2 vezes, ela aumentou, na verdade, 4 vezes, tá certo? Então, olha só, numa distância D, essa força caiu, né, perdão, 4 vezes. Ela era 4 vezes a força F, agora ela só F. Sumiu o 4 que está aumentando a força aqui, tá certo? E se eu dobrar mais uma vez a distância, olha o que acontece, que bacana. Né? Eu fui de D, de uma distância qualquer, o D pode ser a distância que você quiser. Eu fui do D para uma distância 2D. O que aconteceu com a força? Ela era F, agora ela ficou F sobre 4. Ou seja, meus queridos, se eu dobrei a distância, a força cai 4 vezes, tá certo? Então, ó, vou te dar um exemplo prático aqui. E aí você volta o vídeo, pausa, pensa nisso, tá? E vê se você concorda. Se eu tenho uma força de 40 newtons a uma distância de 10 centímetros das cargas, para quanto vai a força se eu, ao invés de 10 centímetros, for para 20 centímetros? Dobrei. Né? A força era 40 a 10 centímetros. A 20 centímetros, ela vai ser também metade? Não, ela vai ser, se era 40, ela vai ser 4 vezes menor, ela vai ser 10. Tá certo? É esse o raciocínio que a gente precisa ter nesse ponto, tá, do material. Bom, tem um lembretezinho, ó, é importante saber a intensidade da força calculada pela lei de Coulomb é a força em cada carga. Né? A força de interação entre duas cargas são um par de ação e reação. Então, obviamente, né, se você tem uma carga positiva e uma negativa, você calculou a força, é a força que uma delas está sofrendo e a outra, pela ação e reação, está sofrendo a mesma força de atração ou de repulsão. Tá certo? E aí a gente já vai para o nosso primeiro exercício de 2, tá bom? O que ele diz? Um corpo pontiforme de carga mais 2 Coulomb, ou uma carga positiva de 2 Coulomb, e outro de carga menos 4 Coulomb, carga negativa. O que a gente já conclui aqui? Professor, eu tenho uma carga positiva e eu tenho uma carga negativa, né? Vamos aqui para o quadro. Se eu tenho uma carga positiva e uma negativa, o que vai acontecer? Ó? Tem uma carguinha positiva, tá certo? E uma negativa. O que vai acontecer entre essas duas? Uma força de atração. Isso mesmo, né? Por quê, professor? Porque são cargas diferentes. Isso aqui é uma força F, isso aqui também é uma força F. Joia? Se for as duas cargas iguais, eu tenho repulsão, né? Vamos ver como é que fica isso? Deixa eu apagar aqui. Então, se eu tenho aqui, ao invés da carga negativa, uma carga positiva, como é que fica essa força? Ela fica de repulsão. Elas se repelem, como se fossem dois ímãs. Na verdade, vai chegar um momento do curso que você vai ver que o que acontece nos ímãs é bem parecido. Tá ok, galera? Então, voltando aqui, a gente já sabe que a força, o tipo de força entre essas duas cargas é uma força de atração, tá certo? Com isso, ó, vamos ser esperto, né? A gente é esperto, a gente é inteligente. Se eu sei que a atração, porque uma é positiva e uma é negativa, o que eu já posso fazer? Eliminar a letra A, porque ela está me dizendo que é repulsão. Eliminar a letra D, porque ela está me dizendo também que é repulsão. Fiquei com 3, né? Ó, já melhorou, não fiz cálculo nenhum, lembrei de um detalhezinho só, né? E já me ajudou a reduzir a quantidade de respostas possíveis, tá certo? Isso também faz parte da esperteza, tá, gente? Não basta saber física, tem que saber responder a questão e fazer a prova, tá ok? Vamos lá. Então, ó, o que nos resta, né? Elas estão separadas por uma distância de 2 metros. Se a interação entre os corpos ocorre no vácuo, ou seja, o nosso K vale 9 vezes 10 elevado a 9, que é o padrão, né, uma constante, qual é o módulo da força e qual é a sua forma? A sua forma a gente já respondeu. Ela é uma força de forma atrativa, né? É uma força de atração. Agora, qual é o módulo? A gente vai ter que pegar essa equaçãozinha bonitinha aqui e calcular. Tá certo? Vamos fazer isso? Deixa eu apagar aqui, né, o que a gente tinha feito, e vamos fazer esse cálculo, tá joia? Então o que a gente tem aqui? A gente tem a força F, tá certo? Vou tentar fazer aqui, tá, gente? Eu tô com o mouse, mas acho que dá pra entender. 9 vezes 10 elevado a 9, tá certo? Vezes a carga, tá ok? Porque, ó, vamos lembrar, no PDF, né, a carga 1 e a carga 2. Então, ó, eu tenho F, 9 vezes 10 elevado a 9, a carga 1 é quanto? 2, positivo. Professor, preciso colocar positivo e negativo? Não,
tá? Isso aqui é em módulo. A carga é o módulo da carga. Não coloco se ela é positiva, se ela é negativa. Coloco só o valor puro. Então, vezes 2 e a carga 2 tem valor de 4, né? Acompanha aí pelo PDF. Isso tudo dividido pela distância ao quadrado, e a distância ele me disse que é 2 metros, portanto 2 ao quadrado. Já está em metros, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa importante, presta atenção aqui. Geralmente essas questões trazem a distância não em metro, em centímetro. O que é que você tem que fazer? Pega o valor em centímetro, divide por 100, porque eu preciso utilizar o Sistema Internacional de Medidas nos meus cálculos. O Sistema Internacional de Medidas exige que eu faça os cálculos com metro e não centímetro. Tá ok? Vamos voltar lá. Bom, aqui eu posso multiplicar direto, 9 vezes 2 vezes 4, né? Se eu fizer esses cálculos aqui, eu vou encontrar 72 aqui em cima. Conservo esse 10 elevado a 9 aqui, depois a gente vê o que a gente faz com ele, tá? 10 elevado a 9. Dividido, 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado a 2 é 4. Nesse ponto, é bem particular. O que eu prefiro, o que eu indico vocês fazerem? Divide 72 por 4. 72 por 4 vai dar 18, né? E mantém esse 10 elevado a 9. Pessoal, desculpa a letra, tá? Pessoal, então, ó, 10 elevado a 9, 18 vezes 10 elevado a 9. Vamos olhar as alternativas? Olha só, as alternativas dessa questão são 1,8 vezes 10 elevado a 10, 9 vezes 10 elevado a 9, né? 9 não é, porque a gente encontrou 18, então é 1,8, né, provavelmente. E a letra E também 1,8. O que eu tenho que me atentar aqui, galera? Notação científica. Toda vez que eu faço um cálculo, eu não posso expressar o resultado dele como sendo um número menor do que 1 ou maior do que 10. A notação científica exige que eu deixe o resultado entre 1 e 10, ok? Então eu tenho que transformar esse 18 em 1,8. Professor, como é que eu faço isso, tá? O 18, ele está aqui, ó, vezes 10 elevado a 9. A minha vírgula no 18, ela não aparece, mas ela está aqui, tá joia? Tem um 0,0 aqui. Ele nem aparece, mas ele está ali. Então, se a minha vírgula está aqui, para transformar em 1,8, eu preciso que ela vá para cá, correto? Se eu ando com a vírgula para a esquerda, eu somo a quantidade de casas que eu andei lá em cima. Então, ó, se a nossa vírgula estava aqui depois do 8, eu andei uma casinha, né, para a esquerda e deixei ela aqui, então eu vou somar uma casinha aqui nesse 9, tá certo? O que vai acontecer então? Esse 18 vai virar 1,8 vezes 10. Já tinha um 9 lá, tá certo? Então agora eu tenho 9 mais 1. Da onde veio esse mais 1, pessoal? Da vírgula, tá? Que estava aqui, eu andei para cá, tá joia? Não esquece. Então isso aqui vai dar pra gente 1,8 vezes 10 elevado a 10 newtons, tá certo? Então essa é a nossa resposta final, tá joia? Vamos olhar lá qual a alternativa que fica? 1,8 vezes 10 elevado a 10, e a força é de atração, porque eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Legal? Lindo? Bacana? Chique, bacanizado? Vamos fazer a próxima? Olha só. Exercício 2. Considere dois elétrons separados por uma distância r, uma distância qualquer aí. Quais ou qual afirmativa ou afirmativas sobre as forças exercidas por ele ou são verdadeiras, né? A primeira afirmação: cada elétron exerce sobre o outro uma força de atração. Meu querido, vem cá. Meu querido e minha querida. Dois elétrons, você lembra que o elétron ele tem carga negativa? Se a questão está me dando dois elétrons, tem como eles se atraírem? Né? Não, eles são cargas iguais. A força de atração entre eles é de repulsão, tá joia? Lembra? Então, vamos voltar ali e ver o que ele fez de errado. Ó. Ele me disse que cada elétron exerce sobre o outro uma força de atração. Não, atração não, né? É uma força de repulsão. Então essa primeira cai fora. Afirmação 2. A força não depende da carga do elétron, apenas da distância entre os elétrons. Não também, meus queridos. Olha só, vamos voltar aqui em cima. A força depende só da distância e não da carga? Mentira, né? Tem as duas cargas envolvidas no cálculo. A gente acabou de fazer um cálculo, inclusive desse jeito, né? E você viu que a gente teve que usar as duas cargas. Então a força elétrica ela depende das cargas e depende também da distância que separa os elétrons, tá? Então a número 2 também sai fora, tá?
ela diz que não depende da carga e depende, tá? Com certeza depende. Afirmação 3. Cada elétron exerce sobre o outro uma força de repulsão. Opa! Como são dois elétrons, são duas cargas iguais, né? Dois elétrons, duas cargas iguais, a força é de repulsão. O que está escrito na afirmação 3 agora está correto. Vamos voltar lá? Então a gente fica com afirmação 3 correta, né? Ele quer saber quais são verdadeiras, é só a afirmação 3, então eu encontro isso na alternativa D de dado. Tá joia, meus queridos? Bom, para um primeiro momento, tá ok? Revisa, lê de novo essa primeira parte da apostila, tá? Refaz os exercícios. Se quiser exercícios extras, me pede lá que eu mando, tá? Já tô querendo mandar mesmo, mas se você pedir, eu já fico animado e mando mais ainda, tá bom? Para você treinar e mandar bem nas provas, tá joia? Um abraço, meus queridos, e até a próximo momento, tá bom? Se cuidem.